Olá, galera. Vamos começar mais uma aula, né? A aula de hoje vai ser a segunda parte de fungos, beleza? Lembrando que a primeira parte, né? Vocês já viram, tá aí inclusive no canal. E o que foi falado na primeira parte? Na primeira parte, nós caracterizamos os fungos de uma maneira geral. Então, falamos de uma série de características corporais, reprodutivas, celulares dos fungos, tá? Então, hoje nós vamos para a segunda parte dos fungos e vamos falar de uma coisa muito importante. Vamos ver os 4 filos que os fungos estão divididos, beleza? Vamos que vamos, turma. Vou compartilhar com vocês agora o slide, como sempre, beleza? E vamos lá. Então, galerinha, preste atenção, ó. É, os fungos, eles estão divididos em 4 filos. O filo Chytridiomycota, o filo Zygomycota, o filo Ascomycota e o filo Basidiomycota. Então, esses são os 4 filos em que os fungos estão divididos. Beleza? Um detalhe é que esses dois últimos filos aqui, Ascomycota e Basidiomycota, são os únicos filos de fungos que formam cogumelo, formam um corpo de frutificação. Beleza? Os outros dois, não. Sim? Então vamos lá, galera. Continuando aqui. Começando pelo filo Chytridiomycota. Galera, esse filo aí é o mais basal, tá, dos fungos. O que é isso, professor? O filo mais basal foi o primeiro grupo de fungos a se diferenciar, né, e assumir características próprias. Tranquilo? Então a gente fala que é o grupo basal dos fungos aí. Então, turma, vamos lá. Os fungos que fazem parte desse filo, né, Chytridiomycota, são predominantemente aquáticos, tá? A grande maioria apresenta hifas cenocíticas. Na outra aula a gente falou isso, tá? Hifas cenocíticas são hifas. Lembra que hifas são os filamentos que formam o fungo, tá? As hifas cenocíticas são aquelas que você não consegue ver a divisão de células entre as células que formam essa hifa, beleza? Tendo alguns fungos unicelulares desse filo aí, tranquilo? Galera, esse filo Chytridiomycota, eles têm uma importância econômica. Por quê, galera? Porque eles podem causar doenças em plantas de valor econômico importante para o homem, como a batata e como o milho. Tranquilo, turma? E aí, galera, por exemplo, se o cara que tiver a plantação de batata ou o cara que tiver a plantação de milho, se ele não tiver cuidado com determinados fungos, ele pode perder uma plantação inteira. Tranquilo? Devido ao ataque desses fungos aí. Sim, ó, isso é só uma curiosidade, tá, turma? Não é cobrado em prova o nome da doença, mas só para vocês ficarem sabendo. É, no milho é normal, eu vou mostrar até uma imagem para vocês. Dá o que a gente chama de mancha marrom, tá? E na batata o que a gente chama de verrugose preta. Tranquilo, galera? Tá? E aqui ainda tem uma informação a mais, na verdade, uma curiosidade, dizendo que existe um fungo desse filo, né, que causa deformações na boca de anfíbios, né, e causa a morte de muitos anfíbios aí no mundo inteiro. Tranquilo, galera? Então vamos nessa. E turma, esse é um problema que a gente está passando hoje, tá? Muitos anfíbios aí, a gente está tendo uma extinção muito grande dos anfíbios nos últimos anos. Possivelmente problemas de poluição, né? Ataques de fungos que a gente está vendo aqui. E isso é um problema, né? Nos ecossistemas, porque, né, muitos anfíbios fazem parte de cadeias alimentares muito importantes, né? Então, assim, quando a gente coloca um anfíbio em extinção, isso pode causar um desequilíbrio muito grande nas cadeias alimentares daquele ecossistema. Tá? Então vamos lá, galera. Uns exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui, então. Então, ó, aqui a gente está vendo um milho, né? A mancha marrom do milho, né? Você vê um milhozinho sendo atacado. Aqui é um sapinho, né? Que está tendo aquele ataque do fungo. Beleza? E aí, galera, vamos lá. O que diferencia os Chytridiomycotas, né, dos outros grupos de fungos é porque, turma, eles apresentam
células móveis, tá? Características, como zoósporos e gametas, tá? Esse aqui, galera, é um grupo de fungos que apresenta gametas. Como eu disse para vocês, é um grupo bem basal, tá? E aí eles ainda apresentam gametas pelo fato de serem um grupo bem basal. Tranquilo? Tá? Então, o que diferencia esse grupinho aí dos outros grupos de fungos é o fato deles apresentarem células, né, bem características desse grupo que a gente chama de zoósporos, né, e gametas, tranquilo? Possuem gametas diferentemente dos outros grupos aí. Relaxa que dificilmente os caras vão cobrar zoósporos no vestibular, por favor, tá? Então vamos lá. Próximo grupinho aí é o filo Zygomicota. Tranquilo, turma? Olha só, como já está dizendo aqui, ó, a maioria vive no solo, tá? Crescendo sobre o corpo de animais e plantas. Tranquilo? Muitos, quer dizer, alguns são parasitas de insetos e animais terrestres. Uma coisa muito importante desse filo é que alguns fungos desse filo Zygomicota formam com plantas o que a gente chama de micorrizas. Galera, as micorrizas, isso cai direto em prova de Enem, tá? São associações de fungos com raízes de plantas, tá? Quando os fungos se associam com as raízes das plantas, a planta consegue absorver mais nutrientes do solo através das raízes. Tranquilo? Então, os fungos ajudam nessa absorção de nutrientes do solo para a planta. Isso é uma coisa muito benéfica, tá? É até uma relação mutualística. Enquanto o fungo ajuda, né, na captação de nutrientes do solo, a planta garante ao fungo matéria orgânica da fotossíntese. Então, é uma troca de favores. A planta dá matéria orgânica da fotossíntese para o fungo e o fungo aumenta a absorção de nutrientes do solo, um trocando favores com o outro, e muitas vezes isso é um mutualismo, tá? Tem plantas que só conseguem sobreviver se estiverem associadas com esses fungos nas raízes, beleza? E aí, galera, um fungo bem conhecido desse filo aí é o que a gente chama de bolor negro, né? Muitas vezes, por exemplo, se você deixa um pedaço de pão exposto por muito tempo, né, na sua cozinha, por exemplo, você começa a ver que aquilo ali vai dar um mofo, né? Quando esse mofo, esse bolor aí tiver essa coloração negra, né, essa coloração bem pretinha aí, a gente sabe que é um fungo desse filo, tranquilo? Então, esse fungo acaba sendo um pouquinho conhecido porque ele forma esse bolor negro aí nos alimentos. E galera, aqui a gente está vendo uma imagem, né, um desenho aqui do lado desse lado direito aqui é uma foto de verdade, tá? E aqui é um desenhozinho que vocês estão vendo, ó, o fungo crescendo, né, as hifas dele, tá vendo? E aí, ó, a parte do fungo que libera os esporos. Professor, o que é esporo? A gente viu na última aulinha de fungos que tem aí, tranquilo? Os esporos são células reprodutivas dos fungos. Se você não lembrou, volta no videozinho lá da parte 1 que você vai entender. Então a gente tem aqui o fungo crescendo e essa partezinha que fica liberando os esporos, ó, tem essa coloração pretinha. E aí quando a gente olha o pedaço de pão, né, parece um bolor negro mesmo. Tranquilo? Tá? E cuidado, turma, se você está vendo, né, que está crescendo um mofo lá no pão, seja negro, né, ou seja esverdeado, que é o mais comum, não adianta você só chegar aqui e tirar a partezinha lá do pão, né, achando que é o espertão lá, tirando a partezinha do pão lá que está com aquela coloração e achando que, né, tirou o fungo dali. Galera, o que você está tirando do pão ali é só a partezinha do fungo que está produzindo os esporos, cara. Tá? Se você comer o resto do pão, você está comendo fungo, porque as hifas do fungo estão todas por dentro do pão aqui ainda. Beleza? Então, ó, não se enganem, tá? Você não quer comer o fungo? Não come um pedaço de pão. Não adianta só pegar aquela partezinha e cortar. Beleza? Tá. E aí, galera, olha só. A principal característica, né, dos fungos desse filo que vão diferenciar, né, dos outros fungos é porque esses fungos, galera, eles produzem esporos de resistência, tá? Professor, o que é um esporo de resistência? Cara, o esporo é uma célula reprodutiva, como a gente viu na última aula, né, de fungos, na outra aula. E, cara, ele pode durar muito tempo no ambiente, tá? Muito, muito tempo mesmo. Tranquilo? Então, o esporo de resistência que a gente chama de zigósporo. Tranquilo?
Isso aí é o que diferencia principalmente esses fungos aí dos outros filos de fungos que a gente vai ver mais para frente. Beleza? Então, continuando aí, galera. Vamos lá. Próximo filo, ascomicota. E aí, galera, notem que a gente já está entrando num filo de um fungo que produz cogumelo, produz o corpo de frutificação. Tá? Então, ó, uma introduçãozinha aqui. Claro que ninguém vai te perguntar isso, mas só para vocês verem, né, como que é uma diversidade muito grande de fungos nesse filo. Ó, compreende cerca de 32.300 espécies de fungos, tá? Dentro desse filo aqui. Muitos com atividade, muitos com propriedades muito importantes do ponto de vista econômico para o homem. Tranquilo? Já vou falar para vocês sobre isso. A maioria daqueles bolores, né, daqueles mofos que a gente vê em pão, por exemplo, né, aquele verde meio azulado, são causados por fungos desse filo aí. Tranquilo? E aqui, galera, vale a pena a gente parar um pouquinho para discutir isso aqui, que isso sempre cai em prova de vestibular, tá? Existe uma levedura, lembra que lá na parte 1 da aula de fungos que eu falei para vocês, levedura é um fungo unicelular, tá? Existe uma levedura chamada de Saccharomyces cerevisiae, tranquilo? Essa levedura, esse fungo unicelular, ele realiza a fermentação alcoólica, tá? E aí, cara, por eles realizarem fermentação alcoólica, eles são muito utilizados na produção de cerveja, vinho, biocombustíveis e até de pães, tá? Então, essa levedura é amplamente utilizada no mundo inteiro para a produção de bebidas alcoólicas, pães, é muito importante. Tranquilo? Como eu falei para vocês, é muito utilizada como fermento biológico na preparação de pães, né? Então, aquele fermento biológico, quando você compra, possivelmente é Saccharomyces cerevisiae. Tranquilo? Tá? Então, essa levedura realiza fermentação alcoólica. Tranquilo, galera? Continuando. Galera, olha só. Os ascomicotas, ou ascomicetos, tanto faz você falar, né, um termo ou outro, eles se caracterizam pela presença, né, de ascos. Tá? Ascos é uma estrutura onde são formados os esporos sexuados, tá? Ou seja, onde ocorre a produção de esporos por meiose. Tranquilo? A gente falou isso também um pouquinho na parte 1 lá da aula de fungos. Beleza? E os esporos, né, dos ascomicotas, os ascomicetos, são chamados de ascósporos. Beleza? Dificilmente eu vejo esse nome cair no vestibular, tá? Mas o que a gente tem que pensar, galera? Como eu falei para vocês, dando uma simplificada nesse slide aí. Por exemplo, esse aí já é um filo que produz cogumelo. É um fungo que já forma um cogumelozinho lá. Quando a gente olha um cogumelozinho, né, aquilo ali é um monte de hifas, né? As hifas apresentam várias células, a gente viu isso na primeira parte de fungos. E aí o que acontece, turma? Algumas dessas célulazinhas lá do cogumelo são chamadas de ascos, tá? São essas células que formam essa estrutura chamada de asco, que vão sofrer meiose e vão liberar o quê? Esporos no ambiente. Tranquilo? E esses esporos são chamados de ascósporos. Tranquilo? Tanto é que botei aqui para vocês, ó, ficam localizados, esses ascos aqui, ficam localizados lá no corpo de frutificação, tá? No cogumelozinho lá do fungo. Tranquilo? Sim? E aí, galera, o próximo slide ele é um pouquinho mais complicadinho, mas vamos com calma que a gente vai entender. Aqui, na verdade, tem uma fotinho, né, de um fungo desse filo. Olha como é que ele já forma o cogumelo, né? O cogumelo é bem bonito, na verdade. Na verdade, esse fungo aqui, né, esse cogumelo que a gente está vendo aqui, ele é muito utilizado na culinária, tá? O pessoal gosta muito desse fungo aí, desse cogumelo. Então vamos lá, galera. Esse slide sim que tem essa informação um pouquinho mais difícil. Galera, o que a gente vai ter que... Eu vou tentar fazendo um esqueminha aqui com vocês, tá? Vai ficar meio ruinzinho assim o desenho, mas não tem problema não, vai dar para entender. O importante é a gente entender a matéria, tá? Olha só, galera. Como que acontece a reprodução desse fungo? Ó, imagina que eu tenho lá no solo uma hifa, né? Lá está a hifazinha do fungo, né? E as célulazinhas que formam essa hifa, tá? Então, eu tenho lá as célulazinhas que formam essa hifa.
Geralmente, turma, os fungos, eles são haploides, tá? As células que formam as hifas são células o quê? Haploides, células N. Tranquilo? E aí, o que acontece, então? Então, cada célulazinha dessa daqui é haploide. O que acontece, turma? Primeiro, vai acontecer um processo que a gente chama de plasmogamia. O que é plasmogamia? Algumas células vão fundir, olha o nome, plasmogamia, vão fusionar o seu citoplasma, plasmogamia, tranquilo? E aí o que vai acontecer? Se algumas dessas células aqui, né, elas fusionam o seu citoplasma, a gente vai formar algumas células, né, que vão ter, ó, dois núcleozinhos, dois, porque teve fusão do citoplasma, tá? Vou desenhar outra aqui do lado. Então, ó, tem uma outra célulazinha aqui, 2. Tranquilo? Então, primeiro acontece a plasmogamia, formando células o quê? Com dois núcleos haploides. Tranquilo? Essas célulazinhas aqui com dois núcleos haploides começam a se dividir e começam a formar o cogumelo, que é o corpo de frutificação. Tranquilo? Então, ó, primeiro aconteceu a plasmogamia, está tudo escrito aqui para vocês. Primeiro acontece a plasmogamia, formando células com dois núcleos haploides. Tranquilo? Essas células começam a se dividir, formando o cogumelozinho lá, o corpo de frutificação. Beleza? Uma vez o cogumelo já formado, bonitinho lá, algumas dessas células que têm dois núcleos, tá, vão sofrer o próximo processo que a gente chama de cariogamia. Turma, vai pelo nome. O que é cariogamia? Aí, ó, cario vem de núcleo. Então, cariogamia é a junção dos núcleos. Tranquilo? Então, vai ter a fusão dos núcleos. Então, ó, vou dar um exemplo aqui. Ó. Imagina que nessa célulazinha aqui e nessa, né, teve a junção dos núcleos. Então, eu vou formar uma célulazinha aqui com um único núcleo, né? Só que essa célula, agora como teve, né, a fusão do núcleo, ela é diploide, ela é 2N, tá? Vamos imaginar que aconteceu a mesma coisa na célulazinha do lado, né? Fusionou-se os núcleos e agora eu tenho uma célula o quê? 2N, uma célula diploide, tá? Aí, galera, cada célulazinha dessa a gente vai chamar de asco, tá? Então, ascos são as células que sofreram cariogamia e agora são células o quê? Diploides. Beleza? Aí, galera, agora é fácil. Essas célulazinhas diploides chamadas de ascos, tranquilo? Elas vão sofrer meiose e vão liberar o quê? O resultado dessa meiose serão os esporos, que a gente vai chamar de ascósporos, tá? Beleza? Por que é ascósporos? Por que você não chama só de esporos? Porque é o esporo nesse filo aí, nos ascomicotas. Então a gente chama de ascósporos. Tranquilo? Então, galera, tudo que eu expliquei aqui para vocês, ó, passo a passo, tá tudo escrito aqui para vocês, tá? Por extenso. Beleza? Tranquilo? Então, a explicação de como que esses fungos desse filo aí se reproduzem. Tranquilo? Foi? Show? Então, ó, vamos passar aqui para o próximo slide e vamos para o próximo filo e último filo aí, que é o filo Basidiomycota, tá? Geralmente, turma, esse filo aí é o que a galera mais conhece. É o filo popularmente mais conhecido. Tranquilo? Então, olha só. Professor, por que ele é mais conhecido? Porque é ele que, né, abrange aí, né, a maior parte dos fungos conhecidos pelas pessoas, tá? Dos cogumelos conhecidos pelas pessoas, principalmente. Então, olha só, esse filo inclui representantes bem conhecidos, só pegar o laserzinho aqui, apresentam fungos bem conhecidos popularmente, pois abrange várias espécies de cogumelos comestíveis e até venenosos. Tá? Cuidado, turma, muitos cogumelos são venenosos. Tá? Se você não conhece, não coma, beleza? Além disso, ó, inclui o famoso fungo, que acho que esse aí todo mundo conhece, chamado de orelha de pau, tá? É aquele fungozinho que geralmente é um arquinho laranjinha assim que fica no tronco das árvores, geralmente, tá? Então, olha, quase todo mundo conhece esse fungo, beleza? E, além né, de incluir esse fungo aqui, que é muito famoso, ele inclui também fungos que causam doenças importantes em plantas, tá? Então, daí tem uma importância econômica muito grande aí. Beleza?
E aí, ó, vamos para o próximo slide, mostrando para vocês, ó, orelha de pau, lembra? Todo mundo já deve ter visto isso daqui, crescendo em tronco de árvore. E esse fungo aqui, talvez, né, o mais bonitinho aí, o cogumelo, né? É o cogumelo do Mário, né? Então, é o mais conhecido aí mundialmente. Beleza? E aí, turma, vamos lá. Falando um pouquinho mais desses fungos aí. O que faz esses fungos se diferenciarem dos outros grupos de fungos? Galera, fácil. Esses fungos produzem uma estrutura chamada de... produzem esporos chamados de basidiósporos. Cara, professor, que nome difícil. Turma, não é difícil. Ó. Qual é o nome do filo? Basidiomicota. Então, o nome do esporo que ele vai liberar vai ser o quê? Basidiósporos. Tá? E esses basidiósporos serão formados numa estrutura chamada de basídio. Galera, é muito parecido com o que eu expliquei para vocês no filo anterior. Tá? Só para vocês terem uma ideia, uma pequena revisão, então, vocês vão ver que é a mesma coisa, só vai mudar o nome das estruturas. Quer ver como é a mesma coisa? Olha só. Como é que acontece a reprodução desse fungo? Primeiro, a maioria dos fungos, ó, vou desenhar uma hifa aqui para vocês, e lembrem que a maioria dos fungos são haploides, né? Formados por células haploides, as hifas. Tranquilo? Então imagina aqui, ó, desenhei uma hifa com 3 células. 1, 2, 3. Cada célulazinha dessa daqui é N, é haploide. Né? Como é que esses fungos vão se reproduzir? Eles vão formar cogumelo. Primeiro passo para formar o cogumelo. Mesma história, turma. Vou botar uma setinha aqui. Ó. Primeiro vai acontecer uma coisa chamada de plasmogamia. O que é plasmogamia? Fusão do citoplasma dessas células. E aí, galera, vamos lá. Eu vou formar algumas célulazinhas. Se só fusionar... Nossa, ficou horrível essa célula, mas dá para entender. Se eu fiz só a plasmogamia, eu vou formar células com 2 núcleos. Beleza? Vou botar uma célulazinha aqui e uma célulazinha aqui. 2 núcleos haploides. Tranquilo? Então, plasmogamia. Depois que aconteceu a plasmogamia, o que vai acontecer? Né? Essas células que têm 2 núcleos haploides vão se dividir, vão se multiplicar e vão formar o cogumelozinho. Beleza? Então, formou o cogumelo. Tranquilo? Em alguma partezinha desse cogumelo, vai acontecer o quê? Turma, o próximo passo que a gente chama de cariogamia. Pelo nome, o que é a cariogamia? Fusão dos núcleos. Então, ó, aqui uma célulazinha, agora com um único núcleo, porque teve a fusão, e essa célula a gente já pode dizer que ela é o quê? Diploide, porque teve fusão do núcleo. Tá? Vou botar mais uma aqui, só para dar outro exemplo. Tá? Mais uma célulazinha aqui com o núcleo diploide, 2N. Turma, essas célulazinhas aqui diploides, né, que foram formadas pela fusão dos núcleos, a gente vai chamar de basídio. Olha o nomezinho aqui. Ó. Então, isso aqui é um basídio, isso aqui é outro basídio. Tranquilo? O que vai acontecer com esses basídios? Eles vão sofrer meiose e aí vão gerar células haploides, que são os esporos, que nesse filo a gente vai chamar de basidiósporos. Então, galera, é a mesma história do filo anterior, só vai mudar o nomezinho das estruturas. Por exemplo, ao invés de eu chamar isso aqui de asco, que era do filo anterior, eu vou chamar nesse filo de basídio. Aí vai rolar a meiose. Os esporos, no filo anterior, eu vou chamar de ascósporos. Nesse filo, eu vou chamar de basidiósporos. Galera, muito fácil, tá? Se você entendeu o passo a passo, só mudou o nome das estruturas de um filo para o outro. Show de bola, turma? Tá? É difícil cair essa parte de reprodução, tá? Assim, plasmogamia, cariogamia, não é tão comum isso cair, não. Mas, né, vamos estar preparados para tudo aí. Beleza? E aí, galera? Fechamos esses filos aí, tá? Dos fungos, os 4 filos. E, cara, vamos para a parte legal dos fungos aí. O professor, é chato essa parte dos filos? Concordo, cara. É a parte mais chata dos fungos, é você falar daqueles filozinhos ali. Agora a parte mais legal, né? Turma, os fungos estão muito presentes na nossa vida, tá? Tanto na atividade econômica, quanto na questão de saúde. Cara, em todos os fungos, quase todos os fungos estão presentes aí no nosso dia a dia. Vamos lá, importâncias econômicas dos fungos. Já falei para vocês, ó,
muitos fungos, quer dizer, né? Muitos fungos, mas principalmente aquele fungo que a gente viu ali, a Saccharomyces cerevisiae, lembram disso? Aquele fungo unicelular, a levedura, está envolvida na produção de vinhos, cervejas. Por quê? Essas leveduras, elas fazem fermentação alcoólica. Beleza? Então, ó, produção de vinho, produção de cerveja, produção de biocombustível, tá? Através da fermentação alcoólica, produção de queijos, tá, galera? Por quê? Porque, ó, muitos queijos, o que dá o sabor diferenciado do queijo é o fungo crescendo ali no queijo, beleza? Tá? Então, produção de queijos, produção de pães, como eu falei para vocês, né? E até muitos deles são comestíveis. Sim, o próprio fungo, o próprio cogumelozinho lá, você vai lá e come. É uma importância econômica muito grande, beleza? Tá? Show de bola. Importância econômica importantíssima aí dos fungos. Show? Importância médica dos fungos. Galera, olha que maneiro isso daí, turma. Olha só. Alguns fungos produzem naturalmente, na verdade, né, uma espécie de fungo, ele produz naturalmente um antibiótico, o antibiótico talvez mais famoso do mundo, chamado de penicilina, que na verdade foi o primeiro antibiótico descoberto pelo homem, tá? Não precisa decorar o nome do fungo que produz esse antibiótico, tá? Mas esse funguinho aqui, ó, tá? Ele produz a penicilina, tá? E isso é um antibiótico muito utilizado na medicina. Provavelmente, se você, né, já teve alguma infecção, algum problema de infecção na sua vida, nem que seja uma infecção simples de garganta, você já deve ter tomado penicilina. Tá? Quer ver um exemplo? Aquela injeção que dói muito, que a gente toma quando está com a garganta muito infeccionada, que é a benzetacil, ela é a base de penicilina. Tranquilo? Então, a penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto pelo homem, tá? E ele é utilizado pra caramba aí para tratar várias doenças, por exemplo, dor de garganta, tá? Lembrando, muito importante, antibiótico é uma substância que mata bactérias. Então, se você tem algum problema, alguma doença bacteriana, geralmente, se seu corpo não dá conta dessa bactéria, né, do ataque dessa bactéria, o médico vai te receitar um antibiótico. Existem vários. Um deles é a penicilina, que foi o primeiro descoberto pelo homem. Tranquilo? Curiosidade, galera. Esse antibiótico, a penicilina, ele atua principalmente na parede celular das bactérias, tá? As bactérias apresentam uma parede celular, uma estrutura em volta das células dela, né? Que a gente chama de parede celular. E essa parede celular, ela é formada principalmente de uma substância chamada de peptídeo glicano, tá? Então a bactériazinha lá, ao redor da célula dela, ela sempre fica formando uma parede celular de um material chamado de peptidoglicano. O que a penicilina faz? A penicilina inibe a enzima da bactéria que vai formar essa parede celular de peptidoglicano. Tá? Então, a bactéria tem uma enzima e essa enzima é uma das principais responsáveis pela formação da parede celular. A penicilina faz o quê? Inibe essa enzima, a bactéria não consegue produzir a parede celular dela e acaba morrendo. Beleza? Então, essa é a principal forma que a penicilina atua. Show? Isso aqui não deixa de ser também uma importância médica, né, turma? Olha só. Muitas pessoas portadoras do vírus HIV morrem de pneumonia causada por fungos. Turma, lembrem, na primeira aula de fungos, eu falei uma coisa impressionante para vocês. Eu falei que em 1 m³ de ar que você está respirando agora, então, imagina 1 m³. Pega um cubo de 1 m de aresta, tá? 1 m de comprimento, profundidade e de altura. O ar que está dentro daquele cubo, né, em média, apresenta 60 mil esporos de fungos. A gente respira esporos de fungo o dia inteirinho, cara. É muito esporo de fungo que chega no nosso pulmão. Por que a gente não tem nenhum problema contra isso? Porque, galera, se você tem um sistema imunológico saudável, dificilmente você vai ter algum problema, alguma doença causada por fungo. Agora, a galera que é portadora do vírus do HIV, né, como tem o sistema imunológico debilitado, direto vive tendo pneumonia causada por fungos. Né? O que é pneumonia? Inflamação dos alvéolos pulmonares. Tranquilo? Tá? E é muito comum também o pessoal que tem, né, esse vírus, o vírus da AIDS,
apresentar infecções bucais, né, na mucosa da boca, da garganta, tá? Causada por esse fungo aqui, ó, Pneumocystis carini. Tranquilo? Então a pessoa, desculpa, a pneumonia causada por esse fungo aqui e a infecção na mucosa oral é causada por fungos desse gênero, ó, Cândida, tá? E aí, galera, você vê o fungo mesmo crescendo na mucosa oral e na garganta da pessoa. A pessoa não consegue engolir direito, porque aquilo incomoda, né? Então, é uma coisa bem complicada, tá? Geralmente, quando a pessoa que tem o vírus da AIDS chega nesse ponto, né, de estar com crescimento de fungo na boca, na garganta, na mucosa oral, ela não consegue comer direito e acaba emagrecendo muito. Então, uma série de problemas, tá? Mas é uma questão médica aí dos fungos, ok? Turma, importância ecológica dos fungos. Cara, sensacional. Os fungos, eles são muito, mas muito importantes para a saúde dos ecossistemas. Por quê, galera? Porque os fungos, juntamente com as bactérias, ó, eles são os principais seres vivos, o quê? Decompositores, tá? Professor, o que é um ser vivo decompositor? É aquele ser vivo que ele vai se alimentar de matéria orgânica morta, né? Beleza? Por exemplo, o cadáver de algum animal, fezes de algum animal, uma folhinha morta que está no chão, né? Então, o que acontece? Ele vai decompor, ele vai processar essa matéria orgânica morta para se alimentar, claro. E aí, cara, nesse processo que ele vai liberar enzimas, lembra da nossa primeira aula de fungos, parte 1 de fungos. Os fungos, eles apresentam uma nutrição chamada de absortiva. Eles liberam enzimas no meio, a matéria orgânica vai ser digerida no meio ambiente e eles absorvem o resultante dessa digestão. Então, o que acontece, turma? Os fungos, então, eles liberam enzimas em cima de cadáveres, de plantas, de animais, de fezes, né? A digestão vai rolar ali e ele vai absorver os nutrientes. Porém, turma, no meio ambiente ficam várias moléculas orgânicas muito pequenininhas, né? E vários sais minerais que podem ser, de novo, o quê? Absorvidos pelas raízes das plantas e entrar na cadeia alimentar de novo. Tá, galera? Então, notem, é por isso que a gente fala que os fungos e as bactérias, né, que são decompositores, eles são verdadeiros recicladores de matéria orgânica. Então, ele pega aquela matéria orgânica morta, que ninguém ia fazer nada com aquilo ali, processa aquilo ali, claro, para se alimentar, mas acaba liberando no ambiente, né, vários nutrientes importantes que podem ser absorvidos pelos produtores, tá? Pelas plantinhas, por exemplo. Sim? Tranquilo? Tá? Então vamos lá. Aqui está a explicação que eu falei. Ó, os fungos decompositores processam a matéria orgânica presente no ambiente e liberam no solo substâncias importantes para o desenvolvimento e crescimento das plantas. Beleza? Outra importância ecológica dos fungos, a gente até falou na aula de hoje, ó, são as micorrizas. Tá vendo aqui a raiz da planta? Né? Isso aqui é uma plantinha que foi tirada do vaso. E toda essa partezinha branca que vocês estão vendo aqui é um fungo que está crescendo associado com as raízes. Isso aqui é uma micorriza, tá? Associação de raízes com fungos. E como eu falei com vocês lá no começo da aula, ó, a planta faz fotossíntese e dá matéria orgânica para o fungo. O fungo, como é que ele vai ajudar a planta? Ele melhora a absorção de sais minerais do solo, principalmente fósforo, e dá isso daí para a plantinha. Tá? Então, a planta dá matéria orgânica para o fungo e o fungo melhora a absorção de sais minerais do solo. Tranquilo? Tá? Aqui, turma, vocês estão vendo ó, dois vasinhos. Tá? Um vaso de plantas sem micorrizas e outro vaso de plantas com micorrizas. Tranquilo? Sim. E aí, o que a gente está observando aqui, turma? Olha a diferença do crescimento das plantas, né? A plantinha que não teve lá no solo os fungos para fazer micorriza, como é que ela cresceu, a folha, né? Bem amarelada, né? Além do crescimento ser bem pequeno. E o fungo que apresenta micorrizas, ó, como é que a folha cresceu pra caramba. Beleza? Tá? Cuidado com essa imagem, porque aqui ó, fala de Rhizobium, tá? Esse Rhizobium aqui, na verdade, é uma bactéria, tá? Fixadora de nitrogênio no solo. Tranquilo? Então, provavelmente, além de ter essa bactéria nesses vasinhos e nessa daqui,
né? Nesse vaso, além da bactéria, teve o fungo e aqui aqui não tinha o fungo, só tinha a bactéria fixadora de nitrogênio lá. Beleza? Tá? Então vamos lá, galera. Continuando. Outra importância ecológica dos fungos que cai muito em prova de vestibular é a formação de líquens. Turma, líquens são essas estruturas que a gente vê, ó, muito comum em tronco de árvores. Geralmente tem parece essa mancha meio esbranquiçada, meio esverdeada no tronco das árvores. Alguns líquens podem ser amarelos, vermelhos, né? Mas o mais comum aí é esses meio esbranquiçado, meio esverdeado. E o que são líquens? Os líquens são associações de fungos e algas, tá? Então aqui tem até um esqueminha, ó, a alguinha verdinha lá e as hifas do fungo envolvendo as alguinhas, tá? Beleza? E aí é uma associação de mutualismo também. O que é uma associação de mutualismo? Professor, o que é um mutualismo? É uma relação entre espécies diferentes em que elas vão trocar benefícios tão intensos entre si que elas só conseguem viver juntas, tá? O benefício que um dá para o outro é vital, é de fundamental importância para a sobrevivência do outro, tá? Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó, então líquen é uma associação entre algas e fungos. A alga faz fotossíntese da matéria orgânica para o fungo e o fungo garante proteção, umidade para a alga, né? Então eles ficam trocando esses favores e vivem ali juntinhos. Se você separar a alga do fungo, eles acabam morrendo. Então, galera, notem a importância dos fungos, não só para a nossa vida, mas para a natureza como um todo. Beleza, galera? E é isso. Beleza, turma? Aqui, ó, vou até parar de compartilhar aqui com vocês, mas aqui a gente termina a nossa aula de fungos. Show? Então, galera, é isso. Notem que essa aula dependeu muito da primeira aula de fungos, né, da parte 1. Então, se você, né, não assistiu a aula, provavelmente você não entendeu algumas coisas, é só você ver o videozinho aí da parte 1 de fungos. E, galera, é isso, tá? Muito maneiro, né? Olha como é que o reino fungi é muito mais legal do que o reino protista, por exemplo, né? O reino protista era maneiro, né, quando a gente estudou as doenças, mas reino fungi, ó, tranquilo, maneiríssimo. Vimos que os fungos estão presentes, muito mais presentes na nossa vida do que a gente imaginava. Beleza, turma? Então, ó, um grande abraço, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostarem, cara, curta esse vídeo aí. Beleza, galera? E muito obrigado novamente. Até a nossa próxima aula. Valeu, galera. Um abraço.